Aqui está. Muito bem. Ok, Muito bem. Bem-vindo, Felisberto. obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo, por estarem aqui, tirarem também do vosso tempo para aqui estarem. Ah, Vou começar por apresentar, como digo, a partilhar a tela. Só um bocadinho. Ah, Vou compartilhar. Não sei se já estarão a ver a tela. Sim, está ótimo. Já vemos a tela. Agora só estamos a ver com as notas, com as tuas notas. Só um bocado. Estão a ver com as notas. Agora sujou. Como é que eu faço? Vamos lá ver se assim vai. Continuam com as notas. Deixa-me ver se aparece aqui. Continua com as notas, é? Ai, ai, ai. Como é que eu faço para aparecer sem as notas? Tem as notas, olha, não sei dizer. João Filipe, sabe? Dependendo do computador que tem, mas tem que trocar na visualização, deve ter dois. Vá à visualização de organização, perdão, organização dos ecrãs, tem dois, tem que pegar num, arrastar e trocá-los. Se não for possível, Depois, Felisberto, deixa com as notas, não há problema nenhum. Esta é então, uma sessão de trabalho entre colegas, não, não. a parte da organização dos ecrãs, Sim, na especificação tem dois, não é? Deve estar a usar dois computadores, um computador e mais um. Tem que organização. os trocar. Deixa eu ver se consigo trocar. Não, também não é problema. Ok, tá. Bom, vou ficar sem o meu canhoto. Já não há notas. Tenho medo de ficar um bocado perdido. É só um bocado. Hum, Não, só um bocado. Não, peço desculpa que eu fiz aqui uma confusão qualquer. Sem problema, quando for possível. Deixa eu ver. Bom, acho que vou assim mesmo. Para não me perder. Boa tarde a todos. O meu nome é Felisberto Quilhões Fragoso da Costa. Sou, como a professora Lucimar já disse, estudante de doutoramento em Educação na Universidade Lusófona e estou aqui para dinamizar essa sessão sobre revisão de literatura. Eu gosto de títulos, daí um bocado a ousadia e colocar compreendendo o passado, construindo o presente, né? Ou seja, essa necessidade, acho que a revisão de literatura tem essa dimensão de compreender, olhar para o passado, né? Para poder compreender o que foi produzido até aqui, de modos a construir o nosso projeto de investigação. A agenda que eu proponho para o trabalho de hoje é apresentar passar por em breves minutos sobre a noção de estado da arte, que era o que nós mais trabalhávamos, né, há bem pouco tempo, e daí passar para o conceito de revisão de literatura, apresentar algumas vantagens e desvantagens desse processo, e então terminar com os tipos de revisão de literatura. Há um provérbio em Umbundo que se diz Ondila tulinga loquenda. Traduzindo para português, Umbundo, para quem não sabe, é uma das 35 línguas faladas em Angola, de onde eu sou originário. Um, Perdão, e traduz-se para o caminho se faz caminhando. E a razão de trazer aqui esse provérbio é
e essa imagem de um mapa de um tesouro, é que às vezes, falo por mim, a minha experiência, a nossa tendência no percurso de investigação, pelo menos a doutoral, às vezes é despachar, mas tenho percebido que há muita riqueza no caminho e que tem sido um percurso, e cada vez essa palavra faz mais sentido, o termo percurso, porque é um percurso de aproximação, de avanços, de recuos, de aprendizagens e desaprendizagens, que tem sido muito enriquecedor, para mim. Quando a gente olha para a literatura, e eu estive a olhar no dia 1 de abril para as Scopus, e só para trazer aqui um breve exemplo daquilo que vamos falar, eu coloquei apenas a palavra, o termo leadership. E na Scopus Database, a base de dados Scopus, naquele dia deu-me 302 resultados, 302, 252 para ser mais exato. E é interessante perceber como ela vem desde 1872, mas os primeiros estudos vão se destacando aqui à volta de 1945, 47, por aí. Perdão. E vai evoluindo a produção até apanhar aqui um pico entre 2024 e 2025, e já há, inclusive, alguns estudos, mais de 5.000, para ser exato, para serem publicados em 2026. Esse gráfico seguinte mostra-nos a variedade de documentos na base de dados por ano e por jornais ou periódicos que os publicam. E, como vocês podem ver, e eu não vou perder muito tempo sobre isso, é apenas para dar uma ideia do volume de informações com que temos que lidar para fazer a nossa investigação. Aparece depois, recolhi esse gráfico também da base de dados Scopus sobre vários autores que publicam no tema de liderança. O que se destaca é o cheque com com 231 artigos indexados a Scopus. E daí vão surgindo outros. Devo dizer que a Scopus apresenta os primeiros 10 resultados. Há muito mais, mas esses são os primeiros 10. Apresenta também a filiação desses autores, né, dos estudos publicados, onde se destaca fundamentalmente várias universidades dos Estados Unidos, do Canadá, e daí vai para a China, Índia e por aí vai. Bom, o que eu estava a dizer há bocado, né, os territórios em que são publicados. É particularmente interessante notar que só os Estados Unidos têm o dobro ou o triplo de toda a produção dos demais países. E repito que isso é apenas para o termo liderança. Nesse dia. Se calhar, se voltar a essa mesma base, fazer a pesquisa hoje, já vai dar mais resultados. Apresenta aqui esse gráfico para as áreas em que são publicados estudos em matéria de liderança, onde se destacam social science, né, as ciências sociais e humanas. Os tipos de documentos publicados, fundamentalmente artigos com cerca de 65% da produção, e vai descendo para os capítulos de livros, as revisões, os conference papers e outros. Interessante notar, founding sponsor, as entidades ou organizações que financiam os estudos e a localização deles. Ou seja, isto é para trazer-nos aqui a ideia do volume de informações com que temos que lidar para encontrarmos o nosso referencial teórico. A noção de estado da arte que eu encontrei na literatura é o ponto de situação sobre um fenômeno ou objeto investigado na perspectiva de alguns autores conforme o interesse do investigador. Só que esse estado da arte, ao fazermos o tratamento, muitas das vezes junta visões de diferentes autores e, pelo menos para nós, enquanto estudantes, muitas das vezes, sem o cuidado de perceber, como me explico, o paradigma, as metodologias, o enquadramento de cada autor, sendo alguns, muitas das vezes, conflitantes ou conflituantes, não sei como é que se diz exatamente essa palavra, mas conflitantes, creio ser, no nosso discurso, no relato que a gente faz.
Porque o estado da arte, muitas das vezes, é assistemático por identificação de obras que nós vamos encontrando no nosso percurso de investigação. Algumas vezes por referências das referências, ou seja, encontro um estudo que me interessa e vou olhar para as referências constantes nesse estudo e repito conforme o interesse específico do investigador sobre determinado fenômeno. É particularmente interessante as etapas do procedimento que Quive e que esses dois autores em 98 sinalizam, em que eles realçam a ruptura, a construção e a verificação na construção da pergunta de partida, na construção de uma investigação. E partindo desde a pergunta de partida, na segunda etapa, eles realçam as leituras, que muitas das vezes nós as fazemos assistematicamente, conforme aquilo que vamos encontrando, conforme o que conhecemos, e muitas das vezes sem o devido cuidado de olhar os autores de referência no campo para irmos nos inteirando daquilo que está produzido no assunto. Para mim foi particularmente interessante e muito orientador, quando o meu orientador, no caso, falou-me do método de revisão sistemática de literatura, e que foi assim, como digo, um abrir de olhos e toda uma orientação de esforço, de modo que pudesse ser mais produtivo. E é aqui onde gostava de começar a falar sobre a revisão de literatura. A revisão de literatura é um estudo retrospectivo e secundário, né? Parte do volume de crescente conhecimento que se encontra e que se precisa mapear. É secundário porque parte dos estudos primários que seleciona para fazer a sua análise e que é de todo importante e necessário para a investigação e para a prática. A revisão de literatura é uma síntese ou resumo do estado da arte de um determinado campo, após avaliação crítica das teorias e debate teórico amplificado. Pode ser realizada com diferentes metodologias e essas opções metodológicas são tomadas em função da questão de partida, das metas a atingir, do campo de pesquisa que se pretende conhecer, do tempo disponível para a investigação, porque às vezes, lá está, eu encontrei, por exemplo, diferenças em determinados temas trabalhados em uma dissertação, né, num mestrado, e em uma tese. O tempo disponível para esses dois investigadores, para esses dois estudantes, é completamente diferente. Logo, isso tudo pesa nas escolhas em termos de opções metodológicas. Assim como também o grau de profundidade que se pretende alcançar com o material recolhido. Em termos de vantagens, a revisão de literatura é particularmente vantajoso pelo fato de permitir-nos adquirir conhecimento sistematizado, cronológico, dando uma ideia de conjunto que evolui. Enquanto vamos estudando, enquanto vamos conhecendo o campo sistematicamente, podemos perceber avanços no conhecimento, podemos encontrar a evolução do pensamento dos autores e como muitas das vezes um autor responde ao outro e como eles dialogam e lá está, estes tais avanços e recuos na compreensão que vamos encontrar, avanços e recuos no conhecimento que nós vamos detectando, mas por ser sistematizado, evitamos vieses. Há vários tipos de vieses. Poderíamos, se calhar, falar depois, mas pronto, mas não é o nosso assunto de momento. Mas a questão é que a revisão de literatura tenta ao máximo evitar vieses. E eu, por exemplo, na minha experiência, quando comecei o doutoramento, tinha muitas certezas. E nesse momento até parece que estou a ouvir a professora Rosa. Porque eu tinha muitas certezas e com o andar do doutoramento, com as disciplinas que fui estudando, né, as conferências que fui assistindo, e particularmente os debates, as discussões que vamos tendo aqui mesmo no colégio doutoral, as minhas certezas foram se transformando em dúvidas e muitas delas começaram a ser resolvidas, pelo menos teoricamente, à medida que fui avançando em termos de revisão de literatura. Mas, falava das vantagens. Outra vantagem da revisão de literatura é a avaliação da consistência que se faz dos estudos primários, né?
e que permite a generalização de resultados entre populações e aspectos particulares do protocolo que se produziu, que se elaborou. Permite a compreensão do que está publicado e das gaps do conhecimento. Em determinados momentos resultam em artigos muito valorizados por muitas revistas. Para dissertações e teses podem resultar simultaneamente em artigos ou em capítulos ou subcapítulos da tese. Foi a estratégia que eu usei, né? Algumas dessas revisões, obviamente, estão publicadas enquanto revisões de literatura, mas também são capítulos ou subcapítulos da minha tese. Em termos de desvantagens, por serem resumos, podem não espelhar todo o trabalho realizado. Nem sempre é tomado como importante fonte de informação e, por isso, lhe é dada menos importância do que as investigações originais, por algumas revistas. Exigem muito tempo e dedicação, dado o volume de informações a analisar, e com o aumento das ferramentas de investigação não, ferramentas de inteligência artificial, muitas revistas desvalorizam os estudos de revisão de literatura. Aliás, exigem mesmo que na metodologia se descreva momentos, fases em que se recorreu a inteligência artificial como apoio para uma ou qualquer outra questão a resolver durante a revisão. Vamos então passar para os tipos de revisão de literatura. De acordo com Vilelas, 2020, a revisão de literatura obedece a 3 tipos fundamentais, ou principais, ou seja, a revisão narrativa de literatura, a revisão integrativa de literatura, a revisão sistemática, e a revisão sistemática desdobra-se numa série delas, dentre elas a revisão scoping. Penso que não haverá tempo para abordar as demais, então vamos ficar por aí. Estou a sentir falta do meu canhoto, as minhas notas, mas pronto. Oh my goodness. A revisão narrativa de literatura permite a aquisição e atualização do conhecimento sobre determinado fenómeno num curto período de tempo, mas é sempre sob o ponto de vista teórico ou contextual do investigador. Ou seja, é basicamente a interpretação e análise crítica pessoal do investigador. Tende a não ser tão sistemática, nem sempre a pergunta de partida é clara, objetivamente definida, e essencialmente tem o objetivo de delimitar, clarificar, caracterizar o objeto de estudo por meio de um levantamento bibliográfico seletivo, restrito a parâmetros próximos às especificidades do interesse do investigador. Por sua vez, a revisão integrativa de literatura tem como propósito inicial obter uma compreensão profunda de determinado fenômeno, baseando-se em estudos secundários. É semelhante à revisão sistemática de literatura, porém, difere nos seguintes aspectos. Enquanto a revisão sistemática responde a uma pergunta específica sobre um problema específico, de maneiras que apresentam uma síntese rigorosa das questões relacionadas àquela pergunta, a revisão integrativa de literatura faz uma construção, uma análise mais ampla da literatura, discutindo métodos e resultados de investigação, reflexões sobre a realização de estudos futuros. Segue a mesma revisão integrativa, segue padrões de rigor metodológico, apresenta clareza, baseia-se na clareza na apresentação dos resultados, de forma que o leitor consiga identificar as características reais dos estudos incluídos na revisão. Como já disse, é um tipo de revisão mais amplo, pois permite a inclusão de diferentes tipos de estudos, e isso proporciona uma compreensão mais ampla do tema de interesse. E quando falo de integrar um número ou uma quantidade mais abrangente de estudos, inclui também a literatura cinzenta, isto é, os artigos de conferências, os abstratos de conferência, teses, dissertações, documentos de órgãos governamentais publicados em sites, toda essa literatura considerada cinzenta, né, por fato de não estar publicada nos veículos convencionais
de disseminação de conhecimento científico. Permite a combinação de dados de literatura teórica e empírica e, em termos de resultados, resulta essencialmente na definição de conceitos, revisão de teorias, análise de metodologias de estudos incluídos em um determinado campo. A revisão sistemática de literatura, como já disse, identifica um conjunto de estudos publicados sobre determinado tema, com uma particularidade, centra-se sobre aqueles estudos com maior qualidade metodológica, isto é, a avaliação do risco de viés desses estudos, que posteriormente vão ser incluídos na revisão, já vamos falar um bocadinho disso mais para frente, cujos resultados podem ser utilizados na prática. A revisão sistemática responde a uma questão de investigação bem definida, segue um protocolo metodológico sistematizado, explícito, abrangente, transparente e, por isso, replicável. Os seus resultados podem ser coincidentes ou conflituosos, bem como identificar lacunas e pistas para investigações futuras. Quando a revisão sistemática de literatura usa métodos estatísticos para combinar dois ou mais estudos, então denomina-se meta-análise. Daí falar que podem incluir meta-análise, meta-agregação, outras técnicas estatísticas que são usadas. E, geralmente, em bases de dados online, nunca inferior a 3 bases diferentes. Eu tive contato com vários estudos de revisão sistemática de literatura, conduzidas em uma só base de dados, em um só repositório, e olhando para aquilo que diz a literatura não é correto, né? Porque a literatura recomenda um mínimo de 3 bases de dados a serem consultadas para uma revisão sistemática de literatura e sempre um mínimo de 2 revisores. Por isso, se repararem, os estudos de revisão sistemática de literatura têm sempre, sempre um grupo de investigadores, né? 3, 4, 5, 6, 7, havia um de até quase 10, ou 8 ou 10 autores. Que também fez-me espécie encontrar alguns estudos, em alguns lugares, não vou dizer aonde, que países, com revisões sistemáticas de literatura publicadas por um autor e com pesquisas em uma só base de dados. Todas as opções metodológicas em uma revisão sistemática de literatura devem ser devidamente fundamentadas. Como disse, a revisão sistemática de literatura geralmente é conduzida em base de dados, e eu trago aqui uma lista de algumas bases de dados que podem ser consultadas e o que elas, essencialmente, como digo, têm publicado, o que informa a decisão de optar por uma ou por outra base de dados. Na minha experiência, muitos dos artigos que eu andei a consultar na Scopus acabaram por ser redundantes na Web of Science e no Science Direct. No entanto, é particularmente necessário, pelo menos para as humanidades, e aqui destaco para as ciências de educação, consultar o ERIC ou Tesaurus, por causa das palavras-chave. Porque muitas das vezes nós temos uma ideia do tema que queremos investigar, mas as palavras-chave que nós escolhemos não são as mais corretas, e então temos dificuldade de encontrar estudos na área. E a ERIC e o Tesaurus, se não me trai a memória, são particularmente úteis nisso, né? A Cielo, Bion, a Recap e tantas outras bases de dados que podem ser consultadas de acordo com a particularidade de cada uma, né? As últimas, por exemplo, são mais exploradas nas áreas da saúde, medicina, enfermagem e farmacologia, a PsyInfo em ciências sociais e comportamentais e áreas afins, e assim por diante. De acordo com o Joanna Briggs Institute, existem vários tipos de revisão sistemática de literatura. Eles falam da revisão sistemática de literatura de evidência, de significado, de prevalência e incidência, de associação, de precisão de textos de diagnóstico, de métodos mistos, as revisões de revisões de tipo umbrella, que eu achei particularmente interessante quando existem várias revisões sistemáticas de literatura robustas,
num determinado campo, em vez de perder tempo a fazer revisão sistemática inicial, partir apenas de uma amostra de uma amostra de revisões sistemáticas de literatura para então fazer o resumo a partir destas mesmas revisões. E, por fim, a revisão scoping. O que eu encontrei da literatura, relativamente à revisão sistemática de literatura, é que ela obedece a esses 4 momentos: a formulação da pergunta de partida, a elaboração do protocolo de revisão, a triagem dos estudos e, por fim, o relato da revisão. A pergunta de revisão é o fio condutor, perdão, é o fio condutor, deixa eu só olhar aqui o tempo, é o fio condutor de toda a revisão. E alguns autores, e o próprio Instituto, o JBI, recomenda usar a mnemônica PICO, ou seja, definir na pergunta de revisão a população que se vai investigar, o fenômeno de interesse, o contexto e, por fim, outcomes, ou resultados dessa investigação. Definir ou desenhar o protocolo de revisão com vários elementos que devem aí ser contemplados e, sempre que possível, registados. Há pelo menos 2 plataformas que eu encontrei para o registro de revisão e onde até são encontradas revisões em curso, né? Os autores fazem o protocolo, perdão, elaboram o protocolo de revisão e então publicam aí. E até a literatura recomenda que o próprio estudo, o próprio artigo de revisão sistemática de literatura indique o número do registro do protocolo de revisão para poder ser consultado. E muitos dos revisores nas revistas, né, ao receberem esses estudos para aprovação, no momento da revisão, eles consultam, né, para confrontar o artigo que está a ser submetido e o protocolo inicial para poderem fazer o seu trabalho. Quanto ao protocolo de revisão, como já disse, que é a fase do desenho da investigação, deve contemplar a elaboração da pergunta de revisão, e essa pergunta de revisão pode-se desdobrar, articular em 1, 2, até 3 objetivos que eu encontrei assim de vários artigos de revisão sistemática de literatura elaborados. Deve descrever a metodologia ao detalhe, em pormenor, os critérios de seleção, nomeadamente os critérios de inclusão de artigos ou de exclusão, né? Na literatura aparece assim, como critérios de inclusão ou exclusão, ou de elegibilidade ou de ineligibilidade, vai dar o mesmo, são os termos que encontrei na literatura. A estratégia de pesquisa, estou mesmo aflito com a falta das minhas notas, mas pronto. A estratégia de pesquisa, onde vamos encontrar a descrição das palavras-chave, do tempo do período, né, de tempo que se faz a pesquisa, que se contempla, né? Geralmente os últimos 5 anos, quando a questão de partida assim conduza, estende-se o campo, mas o tempo, mas deve-se dizer que é para tal campo no período entre X e Y, e daí o recurso aos operadores booleanos muito necessários nessa pesquisa, ou seja, a questão da pesquisa em bases de dados, que se deve entender para fazer uma revisão sistemática de literatura. A seleção dos estudos, e no caso da seleção dos estudos, a literatura recomenda que se descrevam os estudos que se descrevam os estudos que foram que se descrevam os estudos rastreados em um fluxograma, de modo a perceber desde uma amostra inicial qual foi o processo matematicamente de derivação até encontrarmos uma amostra final de estudos incluídos para a revisão. O protocolo deve ainda contemplar a avaliação da qualidade metodológica dos estudos. O Instituto o JBI 2015 tem uma lista de verificação de 6 elementos muito interessante para fazer essa avaliação.
No caso, nós utilizamos códigos binários de 0 a 1, e um outro foi de 0 a 6, para cada um desses elementos, para poder avaliar a qualidade metodológica dos estudos, isto é, alto ou baixo risco de viés, e, por fim, a extração dos dados. Sempre que possível, deve também contemplar como se vão a ideia inicial, ou que se prevê para o relato dos estudos, e assim como análise e discussão dos resultados. O protocolo, como já disse, deve ser registrado sempre que possível, e há essas duas bases de dados para o efeito, a Próspero e a OSF. Relativamente à redação do protocolo e à triagem dos estudos, existem várias orientações, mas eu encontrei duas principais orientações. O Prisma Guidelines, que está aí o site onde os colegas poderão consultar, os professores, quem quiser, poderá consultar caso não conheça ou tenha interesse. E é particularmente interessante que o Prisma, se vocês forem ao site, vão encontrar inclusive os modelos para diferentes tipos de revisão sistemática de literatura, se é uma revisão inicial, se é uma revisão de revisões, por exemplo, e já tem o gráfico, né, o fluxograma e todas as orientações para poder conduzir. A Cochrane é utilizado fundamentalmente pelos estudos em saúde. A nível das ciências sociais não encontrei grande expressão, mas a nível dos estudos da saúde. E é essencialmente isso, o resto já disse. Trago aqui então uma amostra do fluxograma Prisma. Em 2009, quando eles fizeram sair a primeira versão, esse fluxograma obedecia a 4 fases. A partir de 2015, depois em 2021, eles fizeram uma atualização, e essa que está disponível de 2021, contempla apenas 3 fases, ou seja, um primeiro momento de identificação dos estudos, onde são descritos os estudos rastreados por bases de dados e o número de registros, o que quer dizer que estaria descritas aqui as várias bases de dados consultadas e com isto os registros encontrados, e então aqueles que foram removidos depois dessa primeira triagem, fundamentalmente, e claro, tem que descrever as razões, os estudos duplicados, os considerados excluídos, né, inelegíveis por ferramentas de automatização, isso é dos próprios repositórios, à medida que a gente vai introduzindo os critérios de inclusão ou de exclusão definidos. A segunda fase, que é da própria triagem dos estudos, e, por fim, os estudos incluídos. Repito, a revisão sistemática de literatura é bastante exigente quanto à descrição das razões de exclusão de cada estudo, dos estudos, não é de cada, obviamente, é um grupo de estudos, as várias razões em cada momento em que se faz essa triagem. Esses estudos, uma vez rastreados, chegando à amostra final, devem ser então apresentados em uma tabela. Geralmente a literatura recomenda que seja em uma tabela para dar uma visão geral daquilo que são os elementos encontrados nesses estudos. Fundamentalmente, descrever o autor e a data de publicação, o país em que foi publicado esses estudos, e eu trago aqui essa amostra que é particularmente interessante ver aqui alguns estudos que foram realizados em 2 ou 3 países, né? Como é o caso desse número 5, que é entre Chipre e Grécia, essa aqui entre a China e a Coreia do Sul, o Reino Unido e Malásia, e daí por diante. Deve descrever o desenho dos estudos. No caso, esse estudo foi particularmente interessante porque ele partiu de um focus group para identificar as palavras-chave que levou para a revisão bibliométrica e depois, então, é que conduziram os autores à revisão sistemática. Muito interessante mesmo. Ou seja, para mostrar como a revisão sistemática pode ser combinada com outras técnicas, né, para ser assim mais robusta.
No caso, este faz uma revisão sistemática que alia uma revisão narrativa inicial e depois também com estudos bibliométricos e, é claro, a avaliação as outras variáveis abordadas nos estudos, deve contemplar também, a tabela deve apresentar também os principais resultados de cada estudo e a qualidade metodológica, claro que isso é feita pelos autores, a avaliação do risco de viés. Quanto ao relato de revisão, ou seja, a redação do artigo de revisão sistemática de literatura, a literatura recomenda que comece por descrever o título, e o título, devemos ter muita atenção com as palavras-chave e sempre com a indicação de que é uma revisão sistemática de literatura. O resumo segue a norma em RED, alguns dizem em RAD, né, que é a introdução, metodologia, resultados e discussão. Na introdução, basicamente, apresenta-se um background, né, situar o tema, a existência ou não de uma revisão de literatura anterior e justificar, então, a revisão que se está ou que se vai conduzir. Descrever, apresentar a pergunta de revisão e os objetivos definidos para a mesma. Na metodologia, deve indicar se há ou não um protocolo de revisão feito a priori, e se sim, aonde pode-se encontrar o registro, né? Indicar o número de registro para a consulta. Perdão. Deve também indicar os critérios de seleção, que já falei um bocadinho atrás, né? Os critérios de inclusão e exclusão. Apresentar a estratégia de pesquisa por base de dados, né, para cada um dos repositórios, e apresentar o processo de triagem dos estudos, ou seja, a identificação, a seleção e a extração de dados, incluindo a avaliação da qualidade metodológica dos estudos para a revisão. O relato de revisão deve ainda fazer uma descrição do processo de seleção de estudos, o fluxograma, no caso o prisma, que eu geralmente uso, é o prisma, que eu mais encontro nos estudos de ciências sociais humanas. Os resultados devem ser, então, apresentados geralmente em tabelas para facilitar a compreensão geral do corpo de informações, com as referências dos estudos incluídos, as suas características, isto é, o ano da publicação, o local em que se publicou, a metodologia que se seguiu, os principais resultados do estudo, o risco de viés, a avaliação que é feita a cada um desses estudos quanto ao risco de viés, e, por fim, uma síntese desses resultados. A discussão deve apresentar, então, o sumário da evidência, os pontos fortes e fracos da revisão, as limitações do estudo e a confiabilidade dos resultados e, por fim, implicações para a prática atual, ou seja, a aplicabilidade dessa revisão. A conclusão faz uma interpretação geral dos resultados no contexto de outras evidências e apresenta implicações para futuras investigações. A revisão scoping, que é um dos tipos de revisão sistemática de literatura, se recordam, apresentei várias e esta é uma delas, consiste numa recolha de informação ampla e aprofundada, em vez de focada, como a revisão sistemática em si, sobre a literatura existente, independente dos desenhos dos estudos, sejam qualitativos ou quantitativos. Sua maior diferença da revisão sistemática de literatura é que requer uma reinterpretação analítica de literatura. É realizada para examinar a extensão, o alcance e a natureza da atividade da pesquisa, de modo a resumir e disseminar resultados da pesquisa ou identificar lacunas na literatura existente, e é particularmente relevante para disciplinas com evidência emergente, né? Daí, então, o recurso também à literatura cinzenta. A revisão scoping é exploratória, pelo que todos os resultados encontrados acerca do tópico devem ser incluídos e, por isso, permite a identificação de lacunas na investigação existente. Inclui uma discussão com especialistas e os interessados no tema, de modo a contextualizar as informações que se encontram,
e ajuda a mapear chave subjacentes a áreas de investigação. No entanto, a revisão scoping também é metódica e ordenada, pretendendo uma sumarização rigorosa do conhecimento existente, o que a diferencia das revisões de literatura usuais. De acordo com esses dois autores, acho que é a Kissi O'Malley e o JBI, o Instituto Joanna Briggs, indicam como fases para a realização de uma revisão Scopus, ou Scopo, ou Scoping Review, a definição do título, a formulação dos objetivos, definição da questão de investigação, para então fazer a pesquisa de estudos relevantes, a seleção de resultados de acordo com os objetivos e o mapeamento dos dados que devem ser agrupados, resumidos no momento do relato. Algumas vezes, os estudos de revisão sistemática de literatura são combinados com outras técnicas, fundamentalmente a bibliometria, ou com metodologias qualitativas, também com metodologias mais quantitativas, né? Mas foi particularmente interessante notar a combinação de revisões sistemáticas de literatura, conforme já mostrei atrás, e entrevistas, sejam entrevistas individuais ou entrevistas coletivas, focus group e análise de conteúdo. Os estudos bibliométricos, como o nome indica, partem da bibliometria para determinar acerca de um fenômeno ou objeto os principais autores, aqueles que mais publicam sobre o assunto, as suas afiliações institucionais, países, revistas, etc., que nos permitem ter uma ideia inicial do campo, do fenômeno e dos autores que se destacam, né, na pesquisa. Os estudos bibliométricos acabam por ser um mapeamento das publicações sobre o fenômeno no mundo, e há vários softwares para poder fazer os estudos bibliométricos, dentre eles o VozView, que eu tive até a ensaiar, que eu achei muito interessante. Muito interessante. Apresento aqui, por exemplo, um exemplo do próprio VozView, que é um diagrama de concorrência de autores que mostra as relações entre autores, ou seja, como uns vão citando outros e o trabalho de uns vão influenciando outros e assim sucessivamente na evolução do conhecimento sobre um determinado campo, que já vão ver qual é, que aparece nesse diagrama, na verdade, né? Que é um diagrama de concorrência de palavras-chave. Essencialmente foi para perceber a relação entre esses três conceitos: ensino superior, currículo e descolonização. E foi muito interessante perceber nos estudos identificados a relação entre esses três conceitos e vários outros conceitos e países e relações. Muito interessante, muito interessante, para perceber como a bibliometria muitas das vezes se liga com a revisão sistemática de literatura. Bom, aqui apresento uma mostra das referências usadas para essa apresentação. Muito obrigado pela atenção. Acho que cheguei ao fim. Muito bem, muito obrigada, Felisberto, por todo o seu trabalho, por sistematizar toda esta informação e partilhá-la conosco. E agora fica a palavra aberta, o espaço aberto para todos os presentes colocarem questões, conversarmos enquanto colegas e perguntarmos ao Felisberto questões específicas que tenham surgido durante a sua apresentação. É só abrir o microfone e fiquem à vontade. Kátia. Parabéns, Felisberto. Que apresentação fantástica. Amei Obrigado. mesmo. No momento que eu estou justamente fazendo isso, né? E a dificuldade é grande, porque escolher é difícil. Quando você começa a fazer, que você vai ter que escolher esse ou aquele trabalho,
é muito difícil, tem que ter muito critério e realmente hoje eu aprendi muito, muito mesmo. Muito obrigada. Mas eu queria esclarecer, se você pudesse, por favor, a questão do fluxograma, que você falou do fluxograma, eu queria que se você pudesse explicar um pouco mais, eu agradeceria. Deixa-me só voltar aqui à apresentação. À vontade. Vou aqui mover o meu ecrã para o lado e... Ok. Estou só aqui a fazer umas manobras com o computador. Bom, se calhar... Então, eu fiz... Esse é só um bocadinho que eu estou à busca aqui de um trabalho já feito. Onde é que isso está? Que eu queria mostrar. Ok. Eu vou partilhar outra vez a tela. Não sei se estarão a ver. Sim, já estamos a ver, Felisberto. Ok. Agora a minha questão é como é que eu explico. Ok, vamos lá. O fluxograma Prisma é particularmente interessante, mas muito exigente, muito exigente. No caso, esse é um trabalho que nós apresentamos no ano passado, que já está publicado online. Eu posso deixar o DOI aí depois para vocês. Eu estou a olhar a partir da minha biblioteca, do Zotero. E em parte também é de propósito. Eu fiquei um bocado perdido durante a apresentação por não conseguir fazer o que o professor João Filipe orientou e fiquei sem algumas notas, que há aí detalhes que foram ficando no caminho que eu tinha nas notas. Mas no caso aqui, deixa-me trazer uma parte aqui quanto ao Zotero, porque à medida que vamos fazendo a revisão da literatura, alguns colegas, algumas pessoas, encontram os estudos e os armazenam no seu computador. Ou seja, criam pastas e tal, onde vão arrumando a informação que vão encontrando. Eu acho isso muito trabalhoso, já o fiz. Perdão. Depois comecei a usar o Mendeley, mas depois aprendi o Zotero e apaixonei-me pelo Zotero, e então eu geralmente armazeno tudo isso no Zotero. Porque tanto Mendeley como o Zotero permitem isso, mas vou falar do Zotero, que permite que, a partir da pesquisa na web, eu descarregue direto para o Zotero e não para o computador, não enche a memória do computador. Descarrego para o Zotero os estudos que vou identificando e esses estudos são armazenados já com os metadados. Eu acho que estão a ver o meu cursor? Sim, Já vem com os metadados. Isso é o título, os autores, a publicação, volume, número, as páginas, data, DOI, tudo. Algumas vezes, de acordo com os dados disponíveis no estudo indexado, algumas vezes os metadados não vêm completos e então a gente tem que pegar no documento e ir trabalhando e ir atualizando aqui os metadados.
Mas isso é extremamente útil, porque no momento de escrever o relato, eu não preciso de estar a conferir, eu faço isso automaticamente, sejam os autores ao longo do texto e seja a lista de referência no final do artigo. Porque uma das características dos artigos de revisão sistemática de literatura é que eles têm uma extensa lista têm uma extensa lista de referências. E então parte essencialmente da identificação dos estudos por bases de dados. Deixa eu ver se eu dou aqui um bocado de zoom. E então tem os estudos identificados na Scopus, os estudos identificados na Cielo, os estudos identificados na RECAP. Mas identificados como? Identificados a partir... Deixa eu ver onde é que está. Não tem aqui. Tem. A partir dos critérios de inclusão ou de seleção. Ao fazer a triagem nas bases de dados, eu vou encontrar vários estudos que, por causa desses critérios de inclusão, alguns vão ser excluídos, e então eu vou trabalhar, vou fazer a leitura dos títulos, dos resumos, desses estudos, para então fazer a seleção daqueles que avançam para a fase seguinte, que depois eu vou fazer a leitura do artigo completo para então determinar aqueles que vão para a inclusão e que vão ser avaliados metodologicamente, de onde vai surgir depois a amostra final para a revisão. Assim, em breves palavras, Kátia, não sei se fica claro, mas é essencialmente o que se processa aqui na triagem dos estudos, no fluxograma. Sim, eu queria saber, se você pudesse me ajudar. Você leu cada um desses estudos e foi listando por base. Então, por exemplo, vamos supor, você escolhe, sei lá, 30 artigos que são importantes para a sua tese. Todos eles você bota ali naquele fluxograma? Não. Eu encontro os estudos na base de dados. Eu vou Sim, à base de dados, faço a pesquisa na base de dados e a base de dados me dá, me devolve estudos, ou seja, os estudos que eu encontro. Esses estudos que eu encontro, eu vou selecionar de acordo com os elementos que eu defini. Por exemplo, a Scopus é particularmente interessante, porque eu coloco a palavra-chave. sim. Coloco a palavra-chave ali no lugar para pesquisar, coloco a palavra-chave e ele apresenta. Eu tenho, às vezes, dificuldades em entrar para as Scopus, por isso não mostrar aqui. E estou com um problema aqui no computador que ele está aqui a tremer, não sei. Fique Mas tranquilo, eu entendo, porque eu já fui lá. tranquilo. Não, mas é que é chato às vezes, quando a pessoa está no campus, entra para os Scopus à vontade. Fora, mesmo pela Bion, entrando pela biblioteca, a gente tem dificuldade de aceder à base de dados. Mas eu gosto muito das Scopus. Mas o que é que acontece? Você coloca a palavra-chave. Quando você seleciona a área temática, você vai ver que o número cai. Quando você colocar delimitar o tempo, o número cai ainda mais. Quando você selecionar as áreas temáticas em que quer pesquisar, o número cai ainda mais. Claro que isso depende do objeto que você está a pesquisar. É a partir dessa amostra que você vai trabalhar. Desligou o som. Sim. A minha dificuldade é justamente essa, porque eu encontrei muita coisa, aí eu estou desesperada. Tipo assim, eu tenho que ler tudo, ou eu Tem que tenho ler. como diminuir mais isso, entendeu? Não sei, está aqui a professora Ana Paula, o professor João Filipe, se Não, puderem eu ajudar. posso. Mas Eu, eu eu ia. li aqueles títulos todos para selecionar. Depois dos selecionados, eu li aqueles resumos todos. Eu li páginas e páginas daqueles resumos todos, de acordo para selecionar os que interessavam, de acordo com os critérios de inclusão definidos. E então, claro que há sempre inclusão e exclusão em cada uma dessas fases. Aqueles que passaram, depois de ler os resumos,
é que fui ler os textos completos, o artigo completo. Sim. Esse critério de exclusão você fez, de exclusão e inclusão, você fez justamente pelo seu tema, né? Exatamente. Tá, Felisberto, posso dar. Por favor. por favor. O Felisberto pode mostrar outra vez o esquema do prisma, pode projetar. Posso, sim, senhor. Só para ajudar e se calhar também problematizar, a Cátia estava preocupada, pareceu-me, com a questão de eu, quando faço isto, eu chamo pesca, é uma pesca que se faz, não é? Pega-se uma rede com um conjunto de palavras-chave, sei lá, atitudes, e estudantes, e escola, e Exatamente. fotografia, ou outra coisa qualquer, não é? Portanto, quando se pega num conjunto de palavras-chave, cria-se uma rede. E essa rede é uma rede de pesca e vai pescar muitos, tipicamente pesca muitos artigos de investigação. A primeira questão sensível é a questão da definição das palavras-chave, porque das Exatamente. palavras-chave vai depender o material que eu recolho através dessa rede, não é? Dessa pesca. Exatamente. Portanto, as palavras-chave é uma questão crítica. E já sabemos que se elas forem poucas, encontramos milhares ou dezenas de milhares de artigos. Se elas forem muitas e forem concatenadas com conjunção e disjunção, não é? É atitudes e inglês e escola, não é? Quanto mais nós apertarmos também, apertamos a malha, temos Mais afunila, menos melhor. resultados. Neste caso é ao contrário. Um, ao afunilar, estamos a alargar a malha, temos menos peixe lá dentro, não é? Temos menos artigos. Pronto. Mas a partir desse momento, tipicamente não se lê os artigos. Há pouco no esquema que o Felisberto colocou, estavam umas dezenas deles. Tipicamente o que se lê é o resumo, não é? O abstrato. Sim, E portanto, a partir daí fica uma ideia se o estudo interessa ou não sim. para o efeito. E aí o critério é um critério de conteúdo semântico, não é? Não é um critério de palavra-chave. As palavras-chave já foram usadas. Na fase seguinte é a questão do conteúdo, e às vezes nós também sabemos que os resumos são muito pouco informativos. Não é muito pouco, mas não informam muito, não é? Pronto. E a partir daí, então, vai-se reduzindo e exclui-se aquilo que nós, com algum critério, claro, entendemos que não importa. O Prisma é um esquema muito importante que serve à revisão de literatura de uma forma sistemática, mas eu costumo sempre dizer que é bom não perder de vista que o Prisma, no fundo, essa pesca, pode ser combinada com outras formas de revisão de literatura, ou seja, a pesca à linha. Isto é, eu encontro um artigo que é elegível, não é? Como o Felisberto indicou, interessa-me. Eu devo ir ver não apenas o artigo, mas ir ver as referências dele. Quais são as referências que lá tem? E provavelmente, com muita probabilidade, encontro nas referências artigos que não estavam naquela minha revisão, até porque às vezes são artigos de outras revistas que não estão indexadas, mas que me interessam muito. Portanto, eu não deitava fora essa possibilidade de fazer a combinação da pesca à prisma em rede e de alguma pesca à linha. Isto não facilita o trabalho, mas eu acho que às vezes é mais produtivo do que apenas ficar com uma revisão à prisma, que é sistemática, certo, mas que é um bocado, às vezes é um bocado cega, não é? E nós deitamos fora o bebé com a água do banho, que também é sempre mau, não é? Quando isso acontece. Só quis ajudar, Felisberto, não sei se ajudei ou não. Ajudou e muito, professor. Obrigado. Ajudou O muito, próprio professor João Prisma, Felipe. Muito obrigada. o próprio Prisma contempla isso. O artigo que eu mostrei, vou só aqui mostrar. Onde é que está? Então, poxa, aqui aparecem. Isto é uma revisão de revisões. Sim, E então, uma atualização de uma revisão. Partimos de estudos anteriores, que eram 17. Fizemos uma nova pesquisa, daí a diferenciação de cores.
e novos estudos identificados por outros métodos, dentre eles a referenciação que o professor acabou de mencionar. Certo. Posso só sublinhar um aspecto que eu penso que é importante para a Kátia. Eu penso que a preocupação da Kátia é uma preocupação que todos nós temos quando iniciamos um estudo, que é se devemos ler o que nos aparece, e nomeadamente o que nos aparece de mais interessante, de fio a pavio. E eu penso que o professor João Filipe já deu a resposta, mas eu gostava de sublinhar. Na verdade, não devemos. Aliás, eu tenho sempre essa preocupação de vos induzir de que quando, nas fases iniciais da revisão da literatura, o que interessa, de facto, é analisar o abstract. O abstract, verificar bem o abstract, as palavras-chave, não é de todo, não devemos de todo gastar o nosso tempo em leituras do princípio ao fim dos artigos ou dos livros, mas devemos analisar com muito critério e fazer uma leitura diagonal incisiva, segundo exatamente aquilo que é o nosso interesse da nossa investigação, não é? E, portanto, temos o título, nós temos o abstract, nós temos as palavras-chave. Depois, no caso de ser um livro, nós temos também o índice, por exemplo, não é? No caso de ser um artigo, nós temos, por exemplo, a metodologia, a discussão dos dados e a conclusão. Começaríamos por ir à conclusão e andarmos um bocadinho para trás, ver a discussão dos dados, se realmente aquilo é do nosso interesse. Ou seja, frisar esta ideia para a Kátia e, eventualmente, para os outros estudantes que ainda estão no início deste trabalho. Temos que ser muito criteriosos com também a utilização do nosso tempo, e há formas de leitura diagonal que nos permitem identificar se aquela referência é uma referência a guardar e a voltar mais tarde e a fazer uma análise mais detalhada, mas não nunca numa primeira abordagem. E eu penso que era isto que a Kátia queria saber, não é? Ou seja, se nas fases iniciais da pesquisa e da revisão da literatura nós temos que ler tudo. Não, de todo. Acontece muitas vezes, até me acontecido muitas vezes, os orientandos virem e dizerem que estão perdidos no meio das leituras, não é? Exato, porque não devem estar perdidos no meio das leituras, ou seja, devem evitar o mais possível perder-se nas leituras. Há formas de abordar os textos, quer os artigos, quer os livros, quer as teses e as dissertações, há forma de abordar esses textos de maneira diagonal que permita ir fazendo, rejeitando, ponto de parte, ou indo fazendo a nossa organização daquilo que será mais relevante, menos relevante, a ver no futuro se tem interesse ou não tem interesse, mas nunca mergulharem na leitura extensiva dos trabalhos que encontram numa primeira fase, porque senão eu acho que até causa uma sensação de angústia tal que bloqueia a disponibilidade do investigador para prosseguir a sua investigação, não é? Portanto, atenção, todos nós fazemos isso, todos nós fazemos leitura diagonal, há elementos que nós podemos tomar atenção para irmos hierarquizando o possível interesse dos trabalhos que nos vão aparecendo, e pronto, era isso que eu queria sublinhar e queria dar os parabéns ao Felisberto pela partilha que fez com a sua apresentação. Obrigado, professor. Professora Ana Paula, muito obrigada. Era exatamente essa a minha aflição, mas a senhora esclareceu bastante. Muito obrigada. Kátia, permita-me também só acrescentar umas 2 ou 3 palavras ao que já disseram os meus colegas, o Felisberto e os meus 2 colegas professores. O que é que eu penso que também pode ajudar muito aos doutorandos e às doutorandas nesta fase inicial, a evitar essa sensação de ficarmos completamente perdidos e com o mundo inteiro para ler e sem saber o que é que lemos e sem saber o que é importante.
é aquela tal delimitação dos pontos principais que o Felisberto apresentou, ou seja, o que é que eu quero com a revisão da literatura? Qual é o objetivo desta revisão de literatura? Eu sei que na fase inicial é muito difícil da gente ter esta clareza, mas escrever qual é o objetivo da minha revisão de literatura, o que eu quero encontrar com ela, ajuda-nos talvez a seguir esse percurso que a professora Ana Paula agora mencionou e a nos sentir, evitar que nos sintamos completamente perdidos num mar de informações, onde às vezes tudo parece muito interessante, ou às vezes nada parece que serve para o nosso estudo, certo? Então, escrever o que é que eu pretendo, o que é que eu busco com a revisão de literatura, colar ali em frente ao nosso local de trabalho, e quando estiver perdida no mar, olha para lá e diz: Este trabalho ajuda-me a alcançar o que eu quero? Sim, guarda. Não descarta, usando lá o tal esquema do prisma, se for o caso deste esquema ser utilizado. Obrigada, próxima. E outra coisa, a gente já falou sobre isso em outras oficinas, a questão dos objetivos, né? Ter em mente também que os objetivos é que norteia essas escolhas, né? Uhum. Sim, mas no caso de uma revisão sistemática, é a pergunta de revisão que norteia. Está bem que podem Sim, aparecer objetivos, mas parte da pergunta de revisão. E a sim, clareza da pergunta faz toda a diferença. Num dos sim. exemplos que eu apresentei, aqueles autores partiram de um focus group para buscar essa clareza, para depois fazer a revisão sistemática de literatura. Daí essa combinação de métodos, né? Entendi. O Isaac quer colocar uma questão, Isaac? Sim, professora, muito boa tarde a todos e a todas. Já coloquei no chat, primeiro gostaria de saber se o cuidado que devemos ter para o material, tanto serve para o material eletrónico como físico, em termos digamos, base bibliográfica para o nosso trabalho. Se nós devemos ter mais cuidado com um ou com o outro, ou se em ambos os casos o cuidado deve ser o mesmo. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto tem que ver com uma questão mais particular. Num caso particular do Isaac, por isso é que eu tenho a câmara desligada, estou enfermo, e pelo facto de não poder ir para as redes informacionais físicas, estou a trabalhar mais com material eletrónico. E eu gostaria de saber que peso é que tem a utilização de mais material eletrônico em relação ao material físico. Esse é um aspecto. Assim, estou a seguir para a segunda pergunta. A terceira pergunta seria, perdão, hum, tendo em consideração a base teórica mais alargada, a parte da introdução, sobretudo o primeiro capítulo, que é um pouco mais generalizado, é possível fazer digamos, uma mistura em relação a obras que sejam base do estudo com obras que tenham que ver com objeto de estudo, ou seja, eu estou a falar de Angola. É possível que na introdução eu já lance algum lastro sobre o meu objeto de estudo, ou ficaria muito geral na introdução, sem citar o local de estudo, e só na parte em que eu vou falar sobre uma parte, passa a expressão, de Angola, aí sim é que eu toco em estudos sobre Angola. Foram três questões e eu espero que tenha sido percebido, e já agora publicamente fazer, dar os meus parabéns ao colega Felisberto e ao seu orientador, aos seus orientadores. Obrigado. Ok, obrigado, obrigado. Bom, eu acho que a questão da prevalência de material físico ou eletrônico num estudo depende de alguns critérios. Por exemplo, há universidades que valorizam livros e há outras que valorizam artigos, né? Mas vai depender daquilo que fundamente, que faça o seu estudo robusto, né?
no meu caso, para a minha tese, eu tenho tanto livros como artigos. E tive o cuidado de buscar o que há de mais recente, daí fazer a revisão de literatura, a revisão sistemática de literatura, para buscar os estudos mais recentes que informam o campo no qual me movo, no caso da liderança. Então, eu parti de uma revisão sistemática de literatura sobre liderança, para perceber sobre o próprio fenômeno, as áreas que mais publicam sobre o assunto e tal. E foi particularmente interessante para mim aquilo que o professor disse, né? Que ia chegar um momento em que eu ia encontrar mais estudos e que seriam mais do mesmo, o tal ponto de saturação. E foi realmente o que aconteceu. Ou seja, recolhi da revisão sistemática de literatura os autores que mais faziam sentido para a minha tese e é que passaram para a tese, tanto em termos de artigos como em termos de livros, porque há livros como clássicos, né, grandes referências em um determinado campo que não podem ser ignorados. Agora, é preciso perceber como esses clássicos, como esses livros dialogam com os artigos que nós selecionamos. A professora Ana Paula está aqui, que é minha co-orientadora, também poderá dizer alguma coisa a respeito. Porque qual é a grande questão? A revisão sistemática de literatura em si é um estudo. Disse que há duas perspectivas. Algumas revistas valorizam, como se for dando o valor de um estudo primário, enquanto há outras que nem tanto. Lembro-me de um determinado editor, em um lugar aqui da Europa, que para ele era como se nada. E fundamentou, por causa da questão das ferramentas de inteligência artificial, fundamentalmente. Né? Mas a grande questão é que a revisão de literatura que a gente faz é para encontrar o estado da arte, para a partir daí situarmos-nos no nosso problema, seja numa dissertação, no caso dos cursos de mestrado, ou de uma tese, um doutoramento, ou de um projeto de investigação que esteja em curso, para não cairmos na armadilha de uns amigos que eu encontrei, que eles gastaram tempo num projeto de investigação financiado e tudo mais, para no final encontrar um resultado que já estava publicado. Quando acharam que deviam fazer o evento para comunicar os resultados, alguém diz, não, isso está publicado, isso já existe. E mostrou referências e tiveram que recuar. Mas tinham gasto tempo, tinham gasto esforço, tinham gasto dinheiro, recursos naquilo para encontrar o que já existia. Por isso é que se aconselha a ir às plataformas, à Próspero ou ao OSF, para perceber se o que a gente quer fazer, existe algum protocolo, alguém a trabalhar naquilo, ou seja, a fazer uma revisão sistemática no mesmo campo que nós. Porque se existe, acho que não se justifica nós fazermos. Por isso é que a própria introdução, estou a falar agora do artigo de revisão sistemática de literatura, deve justificar, ou seja, apontar as razões da condução desse estudo. Porque a revisão sistemática de literatura não é um fim em si mesmo, é um meio. Por isso deve apontar estudos futuros ou trazer pistas, indicações para investigações futuras. Ou seja, eu cheguei a isto para perceber essa questão, disse que eu fiz no nosso caso, fiz os meus orientadores, para a liderança militar e daí para as competências de liderança, por exemplo, né? Para informar as entrevistas que nós já realizamos e daqui para diante os inquéritos, os questionários que ainda vamos aplicar. Não sei, agora, quanto à questão de colocar ou definir o objeto já desde a própria introdução, bom, eu acho que faz todo sentido, porque é preciso perceber o chão de onde se fala, né? Sem aprofundar, mas trazer uma ideia do contexto de onde parte a investigação no início. Não sei, a professora Ana Paula, o professor João, a professora Lucimar. Ana Paula. Pois, obrigada. Eu acho que o Felisberto respondeu muito bem e Isaac, você referiu-se à introdução. Está aqui o Felisberto que não me deixa mentir, que eu costumo dizer que a introdução é a última coisa a escrever. A última coisa a escrever do artigo, a última coisa a escrever da dissertação, a última coisa a escrever da tese. Quer dizer, nós podemos e devemos começar com um esboço,
não é? Com um esboço Sim, da não esforço. introdução. Porque da introdução nós podemos pôr a nossa, o nosso problema, não é? Sobre a forma de pergunta de partida, de objetivos, etc., metodologia. Podemos, inclusivamente, colocar a estrutura daquilo que estamos a pensar desenvolver, etc. Mas atenção, a introdução, do meu ponto de vista, e penso que não é só do meu ponto de vista, tenho aqui outros colegas que podem confirmar ou infirmar aquilo que eu estou a dizer, é a última peça, digamos assim, do trabalho a ser escrita. Porquê que deve ser a última peça? Porque é aquela peça que tem que ser mais bem cuidada, porque vai apresentar ao leitor aquilo que ele pode esperar do trabalho que vai ler e é uma forma não só de apresentar aquilo que ele poderá ler, como também é uma peça do texto persuasiva, ou seja, aquilo que ele vai ler a seguir é muito importante, faz sentido, está bem estruturado, etc, etc. Portanto, atenção a isso. Eu costumo sempre orientar as pessoas com quem trabalho neste sentido. A introdução não é o que mais nos deve preocupar. A estrutura do... Quer dizer, o problema de investigação, sim, tem que estar muito bem pensado quando nós partimos para o trabalho, ainda que ele possa vir a ser repensado, reformulado ao longo do caminho. Mas o problema de investigação tem que estar muito bem pensado. A pergunta de partida tem que estar o mais definida e fechada possível. Porquê? Porque a pergunta de partida, na verdade, deve ser o epítome de todo o projeto de investigação, deve conter as palavras-chave do projeto de investigação, deve ser, inclusivamente, aquilo que pode dar origem, inclusivamente, ao título do artigo ou da obra, aquilo que for. Portanto, digamos, essas peças de ancoragem para o desenvolvimento de trabalho são fundamentais. O texto da introdução, eu diria que ele, depois, até da conclusão, será escrito de forma com propriedade para, de facto, aqueles que a nós nos dirigimos, aqueles que nos vão ler, nos possam ler com o maior interesse e da forma mais orientada possível, não é? Portanto, eu queria sublinhar isto ao Isaac. Isaac, relativamente à outra Professora. questão que coloca, primeiro as melhoras, o Isaac disse que está ausente dos espaços físicos e está um pouco enfermo, as melhoras, Isaac, que logo recupere e possa voltar ao nosso convívio físico. Mas relativamente à questão que coloca sobre a relevância do material físico e eletrônico, se há algum tipo de distinção quanto a esse aspecto, não há nenhuma. Hoje, praticamente todo o material que nós consultamos é material eletrônico, mesmo quando ele existe na forma física, nem sempre existe. Mesmo quando ele existe na forma física, muitas vezes está disponível online, então não tem essa preocupação de tudo, tá bem? Obrigado, professor, obrigado a todos, e agradeço bastante as palavras de encorajamento. Já estamos assim há coisa de 9 meses. Pois. Então é complicado querer apresentar um trabalho que vale a pena. Entretanto, a condição física não nos permite, inclusivamente, sair de casa. Uhum, Então, estamos aqui. E o evento que está agora a ser organizado é para nós um motivo também de arranque, digamos assim, uhum. que não nos mantenhamos inativos e assim consigamos prosseguir a nossa tese. Obrigado por tudo. Rapidez Força, melhoras, Isaac. Isaac. Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado pela força. E sempre que possível e sempre que quiser, venha a esses espaços, a essas atividades do Colégio Doutoral e a outras que nós temos online. Assim estamos todos juntos, trabalhamos. Sim, sim, professora. Mesmo. Eu escrevi inclusivamente no chat, agradecendo pela oportunidade e o regresso, assim, todo de volta à comunidade. Muito bem. Obrigado, professor. O Felipe tem o microfone aberto, não sei se ia dizer qualquer coisa. Ia pouco, ia dizer, mas eu acho que se houver outras questões, não justifica eu estar a usar tempo de antena. Era ainda em relação àquilo
que é a introdução num trabalho académico e numa tese, e eu concordo com o que foi dito relativamente ao papel da introdução numa tese de doutoramento muito em particular. Uma outra coisa, e esse aí ia ser o meu comentário, é a questão da escrita e do processo de escrita. E aí há uma questão de estilos, não é? Há pessoas que precisam de ler muito, tomar algumas notas e só depois escrevem, passados às vezes meses. E há pessoas que escrevem à medida que estão na análise da literatura e vão lendo e tal. Portanto, é uma questão também de estilo. E a minha sugestão que eu costumo dar sempre é assim: bom, você começa a escrever, escreve, e do que o que escreve, há elementos, escreve de uma forma organizada, não é de uma forma selvagem, mas daquilo que vai escrevendo, começa a reconhecer que há elementos que irão para a introdução, há elementos que irão provavelmente para a metodologia, há elementos que até já são reflexões que irão fazer parte, por exemplo, da visão de literatura, o que for, não importa. Portanto, é uma questão de estilo de escrita e do tempo da escrita também, que é diferente de pessoa para pessoa. Agora, concordo evidentemente que o problema tem que estar muito bem caracterizado à partida, o melhor possível, embora algumas pessoas dizem que, de facto, um problema só está totalmente formulado no fim, quando ele está, de facto, quando há respostas, não é? São respostas que permitem obter uma formulação ótima do problema. Os teóricos da resolução de problemas põem a questão desta forma. Nós não podemos estar à espera do fim, temos que formular, evidentemente, o problema no início, da melhor forma possível. E essa formulação do problema, muitas vezes, ela vai dar algum suporte à introdução. Queria só distinguir a questão da formulação do problema de investigação da questão que às vezes nós dizemos que é a grande pergunta ou a grande questão de investigação. A grande questão nós conseguimos, estou a dar o meu ponto de vista, evidentemente, a grande questão de investigação conseguimos resumi-la, se calhar, em 4 ou 5 linhas. O problema de investigação tem que ser escrito, tem que ser analisado criticamente e, portanto, ocupa provavelmente várias páginas. Gosto de fazer essa distinção porque quando nos perguntam qual é o teu plano de investigação, nós respondemos com uma frase. Está bem, estamos a dar, no fundo, a questão central. O problema é mais vasto, não é? Aliás, por isso é que se diz que é um problema, não é? Não é uma pergunta. Isso é o meu comentário, mas é a minha visão, evidente. Muito obrigada, João Felipe. Temos mais alguma questão? Alguém quer colocar mais alguma questão, fazer mais algum comentário? Hoje temos, hoje temos uma sessão extraordinária, e quando digo extraordinária, digo temos uma sessão com vários professores na sala, com vários doutorandos na sala e a discutirmos metodologia, mas principalmente a revisão de literatura. Que bom, que bom. Não sei se tem uma questão aqui no chat, deixa eu ver. Ah, não, não temos. Só um comentário. Sim. Eu achei também interessante, no caso de alguns estudos que encontrei no Brasil, eles desenvolveram uma metodologia que chamam estado do conhecimento, que é análoga ao estado da arte. Tive a ver até hoje um estudo de uns autores sobre o estado do conhecimento. É interessante, mas, a meu ver, um bocado redutor da revisão sistemática de literatura. Uhum. Muito bem, obrigada, Felisberto. Mais alguma questão que queiram colocar ou algum comentário? Nós já estamos quase mesmo na hora de acabar a sessão, mas se alguém ainda quiser colocar uma questão, temos disponibilidade. Caso não, Felisberto, deixo aqui uma vez mais os nossos agradecimentos, os nossos parabéns, primeiro, os nossos agradecimentos enquanto colégio doutoral, por vir aqui partilhar conosco o seu percurso, as estratégias que utilizou, o seu tempo. Muito obrigada uma vez mais. Obrigada a todos os colegas e deixo a palavra aberta se quiser fazer um último comentário, assim como todos os demais que estão na sala que queiram fazer um último comentário. Minha colega Carla Galego juntou-se a nós agora, agora não, já há algum tempo, juntou-se a nós depois. Quer fazer uma nota final, Felisberto?
Agradecer o momento, a partilha e agradecer o suporte dos professores, foi muito útil. Muito obrigado. De resto, já sou da casa, temos estado juntos a trabalhar e quero agradecer, poderia agradecer particularmente a cada um, mas não, vou deixar isso um pouquinho mais lá para frente, porque tenho estado a ser influenciado e ensinado por características de cada um dos professores individualmente e tem sido muito enriquecedor. Há momentos a Então, falar que parece que sou o professor tutor, há momentos que me sinto, parece que a professora Ana Paula está a falar na minha cabeça, há momentos que me sinto meio o professor João Felipe. É interessante, é interessante. As coisas vão reverberando e tal, é, é. muito bem. Então, muito obrigada a todos, um bom fim de tarde e até a próxima sessão. Tudo de bom. Até Obrigado. breve. Os Até meus a parabéns próxima. ao Felisberto. Obrigada. Um Obrigado, abraço. obrigado, Parabéns, abraço. Roberto. Muito bem. obrigado.